Fala galera, estamos em mais uma videoaula Professor Eden. Veja então, agora eu vou falar um pouquinho da câmara de Neubauer para a gente utilizar nas nossas práticas para hematologia, contabilização de leucócitos e hemácias. Veja bem pessoal, a câmara de Neubauer ela é um quadrado maior dividido 9 vezes, tá? E cada quadrado deste, lateral, que eu chamo de quadrante lateral, que eu vou representar aqui para você melhor nessa figura. Nessa figura aqui, cada quadrantezinho desse aqui representado pela letra W, tá? Ele tem 1 milímetro quadrado, certo? Este quadrante todo aqui central, ele também tem 1 milímetro quadrado, certo? Então, veja bem, 1 milímetro quadrado de base, de área de base, vezes, quando eu coloco aqui a lamínula em cima da câmara de Neubauer, olha o espaço que fica, entre a lamínula e a ranhura da câmara de Neubauer. É um espaço de 0,1 milímetros, tá? Esse espaço aí, pessoal, 0,1 vezes 1 milímetro quadrado, é igual a 0,1 milímetro cúbico, certo? Então, grave esse número aí, 0,1, tá? Milímetro cúbico. Então, tudo que eu contabilizar neste quadrante, vai ter 0,1 milímetro cúbico. Tudo que eu contabilizar neste quadrante, vai ter 0,1 milímetro cúbico, certo? Quando eu estou contabilizando leucócitos, eu contabilizo os leucócitos da seguinte forma. Eu faço a contagem dos leucócitos nesse quadrante lateral. Tudo que está aqui eu faço a contabilização. Tudo que está aqui nesse quadrante eu também faço a contabilização. Tudo que está nesse quadrante eu faço a contabilização. E tudo que está nesse quadrante eu faço a contabilização. Tá bom? Então eu contei 1, 2, 3, 4 quadrantes laterais. Então tudo que eu contei aqui, dividir por 4, eu tirei a média do que eu contei, não foi isso? Então, por isso, uma divisão por 4, eu contei a média, tirei a média de tudo aquilo que eu contei. Supor que eu tivesse contado 10, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. É óbvio que nunca vai ser tão exato assim, né, gente? Mas 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40 dividido por 4, daria 10, né? Então, uma média dos 4 quadrantes, 10 leucócitos por quadrante. Por que eu tenho que contabilizar por quadrante? Porque no final eu vou achar ele em milímetro cúbico, onde eu vou ter aqui a possibilidade de transformar tudo que eu achei em um quadrante em milímetro cúbico de sangue, certo? As hemácias, a única diferença é porque esse quadrante central ele é dividido 25 vezes, olha lá. Um quadrante do mesmo tamanho, de 1 milímetro quadrado, tá? Só porque ele foi dividido 25 vezes. E aí eu vou contar as hemácias presentes nesse quadrante R, 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 R e R. Somar tudo, e aqui para eu completar 1 milímetro quadrado de contagem de hemácias, tudo que eu achei nesses 5 quadrantes, basta eu multiplicar por 5, então eu acho tudo aquilo que está em 1 milímetro quadrado da câmara de Neubauer em relação às hemácias. Por que eu estou falando isso? Quando eu olho para a fórmula, olha lá, então o cálculo de hemácias é tudo por ml de sangue, é tudo aquilo que eu contabilizei nos 5 quadrantes, este, tá? Vezes 5 para completar. Então, 5 vezes 5, eu tenho os 25 quadrantes. É para completar esse 1 milímetro quadrado de contabilização. Tá bom? Vezes 10. Então, vezes 10. Por que vezes 10, professor? Por causa disso aqui, aluno. Olha, tudo que eu contabilizei em 1 milímetro quadrado vezes 0,1 de altura. Então, para transformar tudo isso em milímetro cúbico, eu multiplico por 10, porque aqui está 0,1. Então, 0,1 vezes 1 milímetro quadrado daria 0,1 milímetro cúbico, certo? Então, vezes 10, para eu transformar isso em
milímetro cúbico, tá bom? A constante da câmara de Neubauer, vezes 200 porque eu diluo o sangue 200 vezes, tá? E no caso dos leucócitos, olha lá, todos os leucócitos contados, né, nessas 4, né, partes de quadrados laterais, dividido por 4, porque eu não preciso de 4 quadrantes. Eu tenho que achar tudo em 1 milímetro quadrado, como eu fiz com as hemácias, né? Só porque aqui, né, como eu contei 4 quadrantes laterais, né, para diminuir o erro de contagem, né? Então, aí eu vou dividir tudo por 4, certo? Então, leucócitos total contabilizados nas 4 camadas laterais, e aí dividido por 4. Vezes 20, porque eu diluo o sangue 20 vezes em líquido de Turkey. Tá? E vezes 10, porque é a constante da câmara de Neubauer, onde eu tenho 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 0,1, né? Eu teria 0,1 milímetro cúbico vezes 10, eu daria tudo em 1 milímetro cúbico, tá bom? Aí o aluno pode me perguntar assim, professor, mas como que é isso, esse vezes 10? Cara, você está colocando líquido em toda essa região e contabilizando o que está aqui dentro, certo? Então, você tem que multiplicar por 10 para fazer a sua câmara de Neubauer transformar ou converter tudo aquilo que você contabiliza em milímetro cúbico, porque tudo você vai contar hemácias por ml de sangue ou milímetro cúbico, porque 1 ml é igual a 1 milímetro cúbico, leucócito por ml ou por milímetro cúbico de sangue, né? Porque 1 ml é igual a 1 milímetro cúbico. Então está aqui o fator de conversão, né? vezes 10 para você entender a fórmula, certinho? Agora, como que seria isso, né, na prática, assim, trocando em miúdos, sem mais delongas, o que você faria na prática? Então, olha lá, galera, de uma forma prática, como que nós faríamos essa contabilização? Né? Então, ao preencher o campo da câmara de Neubauer, você deve preencher todo o espaço da câmara, né? Veja que a lamínula já está aqui. Todo o espaço da câmara tem que ser preenchido, não pode faltar e não pode sobrar, isso é importante, tá bom? Se faltar, aquele cálculo vezes 10 não vai valer nada, e se sobrar também, aquele cálculo também está furado, tá bom? Então você coloca, né, o seu líquido e agora olhando na questão do microscópio, né, olha lá preenchendo os dois lados, certinho. Olhando na questão do microscópio, olha como a gente enxerga aí a câmara de Neubauer, né? Então a câmara de Neubauer, né, como nós já vimos, cada quadrante lateral desse tem 1 milímetro quadrado, né, dividido 16 vezes, tá bom? Então 16 vezes, e o quadrante, né, central, que nós chamamos de hemocitômetro, certinho, ele tem aí, né, também 1 milímetro quadrado e dividido 25 vezes, onde cada quadrantezinho desse menor, né, ele é dividido aí 16 vezes, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, tá bom? Então, hemocitômetro aí, né, dividido 25 vezes, e cada quadrantezinho menor dividido 16 vezes. Então, observando, né, como se fosse uma contagem, né, como que a gente procederia essa contagem? Pessoal, aqui é importante ter uma padronização, ter um detalhezinho, né, que a gente pode estar sempre afirmando. Então, aqui nesse quadrante lateral, né, é óbvio que isso aqui não são leucócitos, é só um exemplo, né, de uma imagem para ilustrar como se fosse uma contagem, certinho? Então, neste quadrante lateral aqui, que a gente, né, teoricamente poderia estar contabilizando leucócitos, olha lá, tem leucócito, né, que fica, né, dentro desse quadrante, mas tem leucócito que fica fora, fica em cima da linha, né? Então, como que a gente padronizaria essa contagem?
Primeiro fazendo uma contagem em zigue-zague, andando por cada quadrantezinho, descendo, fazendo aquele processo de zigue-zague até contar todo o quadrante lateral de 1 milímetro quadrado. Para estes que ficam em cima da linha, né, a linha divisória, como que a gente padronizaria? Você escolhe, né, porque pode ter leucócitos assim como esse em cima, né, da linha, assim como poderia ter algum leucócito aqui em cima dessa linha, ou em cima desta, ou em cima desta. Então você vai escolher duas margens, né, deste quadrante lateral para padronizar. Tudo que estiver em cima das duas margens que você escolheu, você contabiliza. E duas margens, né, você não vai, né, considerar. Né? Então, vamos, por exemplo, né, dizer que eu considerei esta margem como padrão e esta margem como padrão. Então, todos os leucócitos que estiverem em cima desta margem e desta margem, eu vou contabilizar. E da mesma forma, todos os leucócitos que estiverem em cima desta margem e desta margem, eu vou desconsiderar a minha contagem. Certinho? Então, contabilizando, como que seria aí? Eu considerei esta margem, então logo este leucócito aqui fica de fora da minha contagem. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem nada. 7, 8, 9, 10, 11. Então, contabilizei tudo que está dentro deste quadrante lateral, considerando esta e esta margem como padrão, tá? Desconsiderando esta e esta margem. Então, 11 leucócitos, né? Eu teria que contabilizar mais 4 quadrantes. Né? Esses 4 quadrantes seriam importantes aí na minha contagem, certinho? E aí, eu iria dividir tudo por 4 e iria tirar a minha média. Né? Aproximando um pouco mais, aquele ali é um aumento menor, né? Mas um pouco mais aproximando, você observa que as margens, né, laterais que eu considerei que foi esta e esta, né, elas têm 3 ranhuras ao invés de só uma. Isso para entender que quando você tiver num aumento como esse, né, um aumento aí de 400 vezes, né, você ter condição, né, de saber que esta é você não está vendo mais a câmara de Neubauer no seu campo visual. Você tem condição de saber que este e este, né, as 3 linhas que passam por aqui, né, são as margens laterais daquele quadrante maior. E aquele que eu desconsiderei porque estava em cima da margem que eu não padronizei, né, e todos que estivessem em cima desta margem, né, e desta margem eu consideraria perfeitamente, sem problema nenhum, né, pessoal? Então aí dando uma olhada no maior aumento, né, o leucócito que eu não consideraria na minha contagem de fundo, certinho. Avançando aqui um pouquinho mais nesta imagem, certo? Como que eu iria proceder? Então, passando para um outro quadrante lateral, eu contaria também, né, todos os quadrantes da câmara de Neubauer, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse eu não considero, 7 não considero, 8, 9, né, esses são artefatos, certinho. Importante diferenciar os termos que eu estou contando com artefatos, né, o campo visual, né, a acuidade visual, a leitura, a subjetividade você só vai construir praticando. Então, como observar um leucócito, você só vai construir praticando. Então, no primeiro eu contei 19, no segundo 9. Se fosse a contagem nesse, 1, 2, 3, 4, esse está fora, esse está fora. Esse está em cima da margem, que eu não considero. Né? Então, 1, 2, 3, 4, certo? 5 está dentro, 6, 7, 8, e esse seria um artefato, correto, pessoal? Então, esperando aí o vídeo
dar uma carregada, tá bom? Caminhando aí um pouquinho. Este seria contabilizado, este também seria contabilizado, certo? Então, sempre padronizando duas margens e esse aqui, como está na margem não padronizada, eu sairia fora dele, né? Então, olhando aqui, né, toda a câmara de Neubauer, no menor aumento, né, você teria condição de enxergar também o hemocitômetro. Se eu fosse contar as hemácias, né, eu teria que contabilizar tudo que está dentro desse quadrante, né? Então, olha lá. Quando eu avanço no quadrante do hemocitômetro, reparem que o hemocitômetro, né, ele é dividido, né, 1 milímetro quadrado aqui dividido 25 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5, 25 quadrantes. E cada quadrantezinho desse ele é dividido 16 vezes. 4 vezes 4, 16. Da mesma forma, pessoal, para contar hemácias, eu tenho que contabilizar onde? Tem que contabilizar onde para contar hemácias, pessoal? Tem que contabilizar estes 5 quadrantes, né, que eu chamo de hemocitômetro lateral. Que seria este e este. Tá? E aí, aumentando, né, por um tamanho maior, né, para a gente ter condição de contabilizar essas hemácias, a gente contaria justamente este quadrantezinho lateral, né, avançando aqui este quadrantezinho lateral, contaria todas as hemácias que estão aqui. Como eu falei, isso daqui é só para sugestionar a gente contar leucócitos. As hemácias são bem menores do que isso, né, elas ficam bem concentradas aqui, né? Só para você ter uma ideia, em cada contagem de hemácia aí a gente chega a contar, né, em torno de 200, 400 hemácias, dependendo da situação e da diluição que você fizer, dentro de cada quadradinho desse aqui, ó. Tá bom? Então fica aí a contabilização deste, do quadrante central, que seria este daqui. E aí você vai ter que contar, né, os dois quadrantezinhos de baixo. Então, este quadrante lateral, o quadrante central, certo? Seria este daqui. E os dois de baixo, que seria este e este daqui. Então, tudo que você contabilizar de hemácia aqui, você multiplica por 5 vezes, né? Para dar o total aí de 5 vezes 5, 1 milímetro cúbico de hemácia. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Qualquer dúvida, né, pode me procurar no WhatsApp, né, o pessoal da turma, certinho? E para você que tem a sua dúvida aí e não tem o WhatsApp, pode deixar o seu comentário, né? Na medida do possível eu vou tentando respondê-lo, certinho? O intuito aqui é aprender a utilizar a câmera de Neubauer de uma melhor forma possível, né, na sua prática de hematologia, certinho? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí o nosso canal no YouTube para que você possa, né, estar aproveitando o máximo possível, certinho, de tudo aquilo que você tem feito, né, as suas contribuições, as suas sugestões, eu tenho procurado acatar, né? Então, para você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, né? E ajude a compartilhar, né? Essas videoaulas eu creio que são importantes para todos os alunos, né, que estejam aí cursando um nível superior, né? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço do professor Eden aí para vocês, certo? E aguardem aí os novos vídeos, né, que serão lançados daqui para frente.